bem-vindo ao meu canal. E eu sei, é algo bem diferente e inovador. Eu resolvi abrir esse novo canal porque eu gosto muito de assuntos sobre crimes, histórias e fatos sobrenaturais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, então vem comigo. E o caso de hoje é sobre Elisa Lam. Eu sei que muitos já viram muito conteúdo no YouTube sobre Elisa Lam, mas existe um documentário na Netflix que eu assisti por inteiro, gostei bastante e resolvi falar a respeito. Não sobre só o documentário, e sim o que eu pesquisei sobre Elisa Lam, né? E algumas coisas assim que me fez pensar e depois questionar o que realmente aconteceu. Vamos começar pela primeira parte, né? Desse caso que realmente deixou muitos investigadores e, sinceramente, faz você questionar quando você assiste a respeito como que aconteceu, o que houve. Então vamos falar de Elisa Lam. A Elisa Lam morava em Vancouver, Canadá, tinha 21 anos e era estudante. Ela sofria de distúrbios bipolares e ela usava muitas redes sociais para falar a respeito de como ela se sentia. E ela resolveu fazer uma viagem pela costa leste dos Estados Unidos e ela postava tudo isso no Tumblr, tá? Então guarda essa informação. Uma pessoa que sofria de distúrbios bipolares, sofria de depressão, viajar sozinha. Você acha que ela era a melhor solução? Acha que era uma coisa boa? Bom, vamos lá. Vamos prosseguir adiante. Então, foi ela se aventurar, viajando na costa leste dos Estados Unidos, né, conhecendo toda aquela parte, até que ela se hospedou no Hotel Cecil, na Califórnia. E lá houve vários casos de reclamação sobre a Elisa. Ela incomodava, ela foi colocada num quarto, né, junto com outras pessoas, porque o Hotel Cecil, ele tinha mudado de nome, ele estava com outro nome e ele queria ter mais chamariz para as pessoas se hospedarem, já que ele era um hotel que ele tinha muita carga negativa de vários assassinatos que aconteceram lá. Então, colocaram ela com mais duas meninas, eu acredito, e ela começou a incomodar. Ela deixava bilhetes em cima da cama dessas meninas, falando para ela ir embora. Ela se incomodava quando as pessoas entravam ou saíam de dentro do quarto e foram reclamar com a gerência. E por causa disso, mudaram ela de quarto. E no dia 28 de janeiro, ela desapareceu. Não deixou nenhum vestígio, nada. Só a família que notou que ela não entrou em contato, que ela não mandou fotos, que ela não ligou, e a família foi e ligou para a polícia dizendo que a filha havia desaparecido e deu o endereço da onde ela estava. Então a polícia de Los Angeles foi acionada e foi até o Hotel Cecil, né, para saber o que tinha acontecido, sobre o desaparecimento, e a gerência do hotel disse sim que a moça havia desaparecido e que eles haviam guardado as coisas dela caso ela voltasse, porque esse era o procedimento padrão que o hotel usava quando algum hóspede se ausentava ou fugia para não pagar a conta, porque é o que passou na cabeça da gerência na época. Tipo, eu ficaria muito preocupada se alguém desaparecesse, e se eu fosse a gerente de qualquer lugar, eu acionaria a polícia, mesmo que a pessoa tivesse fugido para não pagar ou até mesmo saído há pouco tempo, assim, nunca tivesse voltado, eu ficaria intrigada. Tem essa investigação, os funcionários do hotel, eles foram também investigados. Alguns, né, funcionários disseram que ela estava numa área que ela não podia estar e que eles chamaram a atenção dela e mandaram ela voltar, né, pro hall que ela deveria estar. E foi tudo que foi dito. E como que essa mulher desapareceu? Ficaria esse enigma, sabe? Esse suspense no ar, essa grande dúvida. Como? Como o hóspede desaparece e ninguém vê ela saindo ou entrando do hotel? Só vê ela num corredor passeando ali e de repente, sai daqui e vai para algum lugar. E ela simplesmente desaparece. A polícia foi chamada novamente para investigar as câmeras de segurança de dentro dos elevadores. E a cena a seguir que vocês vão ver é muito estranha, porque aparece ela entrando e saindo do elevador. Ela aperta todos os números, né? Eu não sei qual era o intuito dela, e parece que ela está falando com uma pessoa e gesticulando tudo, mas
essa parte a câmera não pega se tem alguém com ela ou não, mas como ela já sofria de muitos distúrbios, né, depressão, distúrbio bipolar e coisa e tal, fica meio difícil de você achar que ela está conversando com alguém ou se ela está com alguma alucinação. Como vocês podem ver, ela entra no elevador e aperta alguns botões. Ela sai, espera um pouco, fica brincando como se estivesse se escondendo e sai novamente. Fica fazendo essas coisas estranhas. E depois ela parece que está conversando ou gesticulando com alguém. Entra novamente. Aperta todos os botões. E sai. Parece que conversa com alguém. De gravação do vídeo, tudo, fica faltando 53 minutos, que parece que foi cortado ou retirado e feito uma edição. Eu não sei se era porque eles... Não sei se foi o hotel que fez isso, não sei o que acontece. Fica meio difícil. Aí se você pensar, nossa, mas algo sobrenatural aconteceu, já que o hotel carregava muita carga de assassinatos e homicídios. Exatamente, mas... Vamos mais adiante. Ela ficou desaparecida 13 dias. Foi muito tempo, né? 13 dias desaparecido. Até que alguns hóspedes do hotel começou a reclamar do gosto da água, que a água estava vindo muito escura, muito espessa, que o encanamento estava fazendo um barulho constante e a manutenção foi verificar. E pasmem o que eu vou dizer agora para vocês. Então, um dos funcionários do hotel subiu até o topo do hotel para verificar o que estava acontecendo. Ele foi olhar justamente nas caixas d'água, que elas eram enormes, eram 4, né? E ele viu que tinha uma que estava aberta. Dele, fiquem bem, eu disse que ele disse que estava aberta. E lá ele encontrou Elisa Lam totalmente submersa, sem roupa, boiando na água. Então a polícia foi chamada novamente e encontrou o corpo dela lá, e muitos policiais fizeram a pergunta de como ela conseguiu chegar até lá, porque o meio de acesso era extremamente complicado. Havia uma porta assim que dava acesso ao topo, né, ao terraço, lá onde ficava a parte das caixas d'água, mas a gerência do hotel disse que quando essa porta ela fosse empurrada, ela acionava um sistema de alarme, onde esse alarme ele seria acionado, fazeria um grande estardalhaço de barulho e chamaria a atenção do povo do hotel e também dos hóspedes, né? Tanto o povo que eu falo é a gerência, os funcionários, essas pessoas no geral. Então não teria como, já que essa porta ela não foi nem tocada. Tinha outra via de acesso que era através daquelas escadinhas de incêndio que tem nos hotéis, né? E que talvez tivesse uma janela aberta e que ela, por ali, ela teria saído e subido até chegar ao topo. A autópsia que foi feita no corpo dela, os médicos não encontraram nada, nem abuso sexual e nem marcas de espancamento, nada disso. O corpo estava intacto. Eles fizeram uma autópsia mais a fundo, mais recente, e viram que no sangue dela havia os componentes do remédio que ela já tomava, que era controlado, mas era uma, como posso dizer, era uma taxa mínima do quanto ela consumiu daqueles remédios, muito pouca. O caso dela, que já era um caso sendo investigado pela polícia, que era um caso de desaparecimento e homicídio, passou a ser de suicídio. Essa foi a conclusão que a polícia deu, já que não tinha formas dele explicarem de como ela chegou até lá, se ela esteve presente com alguém ou não. Ficou um grande enigma, a qual eles não conseguiam obter nenhuma resposta. E com isso, para não se arrastar mais a investigação, a polícia concluiu que foi suicídio, que ela se matou por algum motivo, porque já que chegou na autópsia que ela tomava remédios controlados, que ela estava passando por algum período de depressão extrema e que ela não conseguiu aguentar a pressão e acabou tirando a sua própria vida. Isso foi o laudo que a polícia deu, né? A conclusão a todos esses mistérios que aconteceram
na vida dela, né? E também na morte dela. Porque você fica pensando, por qual motivo alguém se mataria? O que aconteceu? Alguém esteve com ela? Não esteve? E vai fazendo muita pergunta a qual você não tem resposta. E se começa a pensar demais, acaba não tendo nenhuma conclusão. Resolvi muita teoria das conspiração. Eu vou dizer duas para você. Vamos ver se vai fazer sentido. E também a minha opinião final também direi. A primeira, né, teoria da conspiração é a seguinte. É que alguém do hotel acabou matando ela e pro hotel não se sujar mais, eles resolveram ocultar, né? Favorecer essa pessoa para ela não ser punida por esse crime, já que o hotel ele tem assim, como posso dizer, uma ficha criminal extensa de assassinos que hospedaram no hotel, tá? E de pessoas que se mataram no hotel e de assassinos que mataram pessoas, né? Aí fica bem complicado. Então, como o hotel ele já tinha essa reputação ruim, acredita-se, né? Muitas pessoas em teorias da conspiração que alguém do próprio hotel, algum funcionário, a matou e a gerência resolveu ocultar, né? Dando assim essa morte enigmática. E a segunda teoria é que na época que ela estava hospedada no hotel, lá em Los Angeles teve um surto de tuberculose e que estava ficando muito alarmante. E a mídia estava noticiando o tempo todo isso nos jornais. Então, algumas dessas teorias da conspiração diz que para não chamar tanto a atenção para aquele lugar sobre isso, sobre essa doença que estava se alastrando, acabaram matando ela pro foco fugir. Assim, eles iam dar mais importância para uma pessoa que desapareceu do que uma coisa que era mais urgente, que era uma doença que estava se espalhando, que nem a pandemia de hoje, né? Mas isso é uma teoria da conspiração. Não se sabe se isso é verdade ou não. Você sabe que as pessoas elas dizem coisas e colocam teorias em tudo porque é aquilo que elas querem acreditar. E fica um pouco complicado. Mas também tem um filme chamado Águas Negras. Muita gente disse pra mim, né? E algumas outras pessoas disseram que talvez ela deva. Águas Negras acontece a mesma situação que aconteceu com a Elisa Lam. Agora tem alguma teoria que diz que ela viveu o filme, né? E tem outras teorias que diz que talvez isso é algo sobrenatural e o que se refletiu no filme se refletiu nela. Eu não sei. Então vou contar a respeito do filme, tá? O filme é uma mãe e uma filha que se mudam para um lugar parecido com um hotel. É um conjunto de apartamentos do outro lado da cidade. Tanto que se você notar no filme, é um lado mais... tá sempre chovendo, é uma carga mais pesada, assim, mais depressiva mesmo, angustiante de ver. E nisso vai acontecendo os mesmos problemas. Não exatamente igual ao da Elisa, porque eu não sei dizer como que foi o roteiro da viagem dela, como que foi o dia dela estando no hotel, saindo, indo pra fora e vendo tudo mais. No filme, a mãe começa a reclamar, né, que tá sempre tendo goteira, que o encanamento está fazendo barulho, que as paredes estão tendo mofo, que está ficando muito encharcada, que a água está turva, e sua filha começa a conversar constantemente com uma amiguinha inexistente, uma amiga imaginária. E nisso, o que acontece? Essa amiga imaginária acaba querendo levar a filha dela e ela faz uma negociação. Ela se propõe a trocar a vida dela pela filha, aonde o espírito da menininha lá no filme acaba levando a mãe e deixando a filha. No caso da Elisa não teve nada disso. Ela acabou morrendo do mesmo jeito e sim, é uma coisa muito igual. Exatamente. Mas fica a se pensar. Vou dar minha opinião a respeito do que aconteceu pra ela ter morrido, né? Todas essas coisas. Eu tirei algumas conclusões do que eu vi e analisei. Que nem o vídeo de segurança que ela aparece gesticulando, parece que ela está falando com alguém, ela entra e sai do elevador e aperta todos os botões. Como eu havia dito na primeira parte, alguns funcionários viram ela no lugar onde ela não deveria estar, no andar onde ela não deveria estar, e pediram para ela se retirar. Eu acho que nessa parte que eles mostram do vídeo, deve ser essa, que os funcionários falaram pra ela, ó, melhor você sair daqui, aqui não é um lugar pra você estar. Eu acho que é essa hora que ela aparece gesticulando, falando, mexendo os braços e entrando e saindo do elevador.
Porque eu acho que ela, assim que ela recebeu a bronca, acho que ela quis voltar pro lugar que ela tava, e ela deve ter ficado muito chateada, já que ela não tomava nenhum... Já fazia muito tempo que ela não tomava nenhum medicamento para distúrbio bipolar dela e para depressão. Isso deve ter chateado. E como ela não estava tomando, ela deve ter entrado em algum estado de alucinação e deve ter encontrado alguma janela de acesso aberta, a qual ela se retirou, né? Não se retirou, ela subiu essas escadas e chegou até o topo do hotel, onde ela viu aquelas caixas d'água, deve ter entrado lá dentro, e quando se deu conta do que estava acontecendo, meu cachorro não para de latir, ela resolveu tirar as roupas, né, para tentar alcançar aquela portinhola que estava aberta. Só que o corpo deve ter ficado assim muito cansado, e ela acabou afundando, se afogando e morrendo. Essa é a minha opinião, tá bom? Outras teorias que tem aí, a qual eu falei, são só teorias, até porque teorias não tem, às vezes elas são infundadas e não tem como a gente provar. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que foi muito amador, muito esquisito, tem pessoas mais profissionais que fazem isso, mas é mais um hobby pra mim, porque eu quero fazer algo que conte histórias, que fale sobre crimes, sobre casos sobrenaturais também, que é uma coisa que eu também gosto muito. Então, se vocês gostarem, deixe o seu like, compartilhe, comentem e se inscreva. Um beijo, até a próxima.